Você ouve muita gente falando que a Bolsa de Valores é cassino, que você tem muito risco de perder dinheiro, e você realmente acredita nisso? Então vem aqui para esse vídeo que eu vou te mostrar que a história não é bem assim não. E aí pessoal, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Marcel, lá do Instagram Comece a Investir e aqui do canal Comece a Investir. Hoje nós vamos falar um assunto bem polêmico, bastante gente me manda essa pergunta lá no canal e a ideia é a seguinte: muita gente com medo da Bolsa de Valores, com medo da renda variável e não sabe também o funcionamento, né? Não consegue entender de fato como que é o risco, se existe muito risco, se é um cassino realmente, como o pessoal diz. Primeiro de tudo, a gente tem que entender quais são as culturas do Brasil referente a investimento. O brasileiro sempre teve uma cultura mais atrasada, né, em questão de investimento, né? Nós sempre tivemos uma cultura de poupança, de renda fixa. Por quê? Porque as nossas taxas de juros sempre foram muito altas. Então, poucas pessoas investiram de fato na Bolsa de Valores em anos anteriores. Sem contar agora que a Bolsa está com uma grande demanda de investidores, novos investidores entrando para a Bolsa de Valores, o grande responsável disso é a baixa da taxa de juros. Então, antigamente, a coisa de 3, 5, 10 anos atrás, as taxas de juros do Brasil eram muito altas. Então, grande parte da população que investia sempre investia em renda fixa. A renda fixa, como vocês já sabem, tem todas as ferramentas de proteção, tem já uma rentabilidade pré-definida e um prazo pré-definido. Então, o negócio é mais simples, é tudo mais tranquilo e previsível. E a população brasileira acabou acostumando com essa facilidade e com essa segurança. Porém, com o passar do tempo, com as taxas de juros cada dia menores, os investidores em busca de uma rentabilidade maior viram que a saída era investir em renda variável, porque não tinha outra saída. Se continuasse na renda fixa, ou aceitaria uma rentabilidade de 2% ao ano, ou então sim ia ter que correr um pouco mais de risco e entrar de vez na renda variável. Porém, o que muita gente ainda tem dificuldade e muitas pessoas que já investiram em bolsa de valores e não investiram do jeito certo ainda falam que a bolsa é cassino, que tem muito risco envolvido. E sim, realmente o risco existe, porém é o risco natural da renda variável. E hoje nós vamos falar um pouquinho de algumas ferramentas e algumas técnicas que vocês podem usar no dia a dia dos investimentos de vocês para diminuir esse risco e controlar a perca e controlar o nível satisfatório de investimento dentro da renda variável. A questão de risco é simples. Tudo que nós vamos fazer hoje nós temos risco. O simples fato de levantar da cama, você tem o risco de escorregar e cair. Existe o risco. Porém, dependendo do tipo de investimento que você for fazer, você tem um risco mais controlado ou não. Na renda fixa, por conta do FGC ou de algumas outras proteções, nós temos um risco mais baixo. Porém, em contrapartida, a rentabilidade também vai ser mais baixa, porque não existe milagre. Se o risco é mais baixo, a rentabilidade também vai ser mais baixa. Isso aí é um passo natural e um passo simples que você tem que entender. Porém, agora, com a taxa de juros baixa no nível que está, como falando que hoje a taxa Selic está em 2% ao ano, os investidores começaram a entrar com mais apetite na renda variável. Isso pode ser um pouco perigoso, porque tem muita gente que está entrando na renda variável que não tem conhecimento, não sabe o que está fazendo. Está indo na onda de alguém que está falando que a ação X é boa, ou que o vizinho falou que a ação Y é muito boa, que vai subir muito, e não sabe o que está fazendo. Então esse é o primeiro erro que todo mundo comete, quem investe sem conhecimento. Se você não conhecer e não saber os fundamentos, se aquela empresa tem bons fundamentos e ela satisfaz o seu objetivo, você está correndo sério risco de perder dinheiro na bolsa. Outro ponto bem importante que a pessoa precisa ter no momento que ela vai investir na bolsa de valores é montar uma carteira diversificada. O ponto, você não precisa investir, você não vai, por exemplo, você vai começar com R$1.000, você não pode colocar todo esse dinheiro em uma única empresa. Você tem que montar uma carteira diversificada. Quando nós falamos monte uma carteira significa que você vai ter vários ativos. Dentre esses ativos, pode ter ativos aí da renda fixa que vão te dar a proteção necessária e
logo após você começa a inserir os ativos da renda variável para você conseguir obter um ganho maior. Então, juntando os dois, você vai ter uma carteira formada buscando segurança e também alta rentabilidade. Você tendo a segurança que vai te proteger, você vai poder correr um pouquinho mais de risco, porque isso aqui vai fazer você dormir tranquilo, para que você possa correr um pouco mais de risco na renda variável. Então, o segundo ponto é você montar uma carteira diversificada com bons ativos. E é exatamente isso, tá? Não tem segredo. Para você controlar o seu risco de investimento, você precisa escolher boas empresas, você precisa montar uma carteira diversificada e aportar com frequência. Pois, diferente da renda fixa, onde você pode colocar 2 mil, 3 mil, 5 mil, 10 mil reais lá e esquecer, porque você já tem isso bem definido e já combinado previamente, na renda variável não. Renda variável ela sobe, ela desce e você precisa acompanhar esses movimentos. E uma forma muito eficiente de você acompanhar esses movimentos é fazer aporte frequente. Quanto mais frequência você tiver nos seus aportes, mais disciplina na estratégia, no longo prazo a tendência é só você dar certo, é só você evoluir. Então, fica a dica, você tem que escolher boas empresas, você tem que diversificar e você tem que aportar com frequência. Essas são as dicas para você diminuir o seu risco de perder dinheiro na Bolsa de Valores. É bem simples, é bem tranquilo, não tem nenhuma mágica, você precisa fazer o básico, só que fazer o básico com frequência, com disciplina e executar a estratégia. Pessoal, é isso, bem simples, curto e direto, para você colocar em prática e você começar a executar. Marcel, como que eu começo? Começa estudando as empresas, escolhendo os setores que você gosta, os setores que você tem uma perspectiva boa de futuro e escolham pelo menos as 3 melhores empresas de cada setor para que você defina uma empresa para você começar. E você vai começando aos poucos, sem pressa, com disciplina, todo mês aporta um pouquinho, porque a bolsa ela já está há muito tempo no mercado, você não precisa entrar agora 100%. Vai aproveitando os momentos de alta, vai aproveitando os momentos de queda e isso você vai conseguindo moldar o seu preço médio para que você consiga no longo prazo a rentabilidade que você espera. Pessoal, se você gostou do vídeo, se você gostou do conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, aperte o joinha e eu quero ver você comentando aqui embaixo. Você já montou a sua carteira de investimento? A sua carteira está montada ou você vai começar ainda na renda variável? Comenta aqui embaixo que eu vou te responder e eu vou te ajudar nessa estratégia. Forte abraço, valeu, até mais!